Bom dia, gente. Antes de mais nada, eu quero agradecer a honra de estar aqui com vocês. É uma honra poder participar desse momento de 25 anos do Encontro com Deus, fazendo um trabalho tão transformador, né? Em que o cuidado passa a ser não só a diretriz, mas o caminho, né? No sentido de que crianças e adolescentes, que são sujeitos de direitos, têm uma maneira de se desenvolver no mundo que depende exclusivamente do cuidado dos adultos. E como é que esse cuidado é oferecido, né? Então, quando Patrick inicia essa trajetória, né, em colocar o cuidado na mãe que cuida da criança, ele e todos os seus companheiros dão um salto de qualidade incrível, porque passa a levantar nesta pessoa da mãe toda a possibilidade de cuidado. Ou seja, todas as características da relação, do vínculo, passam a ser trabalhadas de uma maneira direta. Então, se eu alimento a mãe, nutro a mãe de autoconfiança, de se perceber como uma pessoa que importa, que o seu cuidado oferecido àquela criança vai permitir que ela se desenvolva melhor, isso faz com que essa pessoa se descubra necessária no mundo, né? Então, não é à toa que a beleza escondida aparece, né? E ela passa a ser uma vertente de um cuidado alternativo. Então, eu preparei alguns slides, mas eles são, para mim, apenas uma diretriz, eu não vou ficar presa neles, tá? Mas ficam disponíveis para vocês. Vou pedir para passar, para a gente começar essa história entendendo o percurso que as leis tomaram para que a gente pudesse, nesse momento, pensar a criança e o adolescente como sujeitos que têm prioridade absoluta no seu atendimento, né? Como é que isso se deu? Sempre foi assim? Não, né, gente? Nós tivemos, durante muito tempo, um tratamento das crianças como pequenos adultos, que podiam trabalhar a partir dos 7 anos de idade até a exaustão, que não tinham um tratamento diferenciado do adulto, embora tivesse necessidades psicológicas distintas do adulto. Então, a descoberta da infância e o trabalho de fazer com que a criança pudesse se desenvolver de uma forma plena é muito recente na história da humanidade. Descobrir e tratar a criança como um sujeito de direitos começa a partir da Convenção dos Direitos da Criança, na verdade, na Convenção dos Direitos Humanos e depois na Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é datada de 1989. Só aí a gente começa a entender, né, através da nossa Constituição Federal, de que crianças e adolescentes têm um desenvolvimento peculiar. Nós todos estamos nos desenvolvendo, não é verdade? A gente nasce, se desenvolve, chega à maturidade da idade adulta e começa a envelhecer, como eu estou envelhecendo agora, né? Mas esse percurso natural, né, de desenvolvimento não é tão natural assim, né? Então, é importante que a gente perceba que a maneira como a gente se desenvolve, como a gente cresce e envelhece, depende da nossa cultura, do nosso momento histórico, depende de uma realidade social e econômica, né? Isso diz muito por que as crianças, embora possam ter a mesma idade, são diferentes de um lugar para o outro, de uma cultura para a outra. E isso também nos diz o quanto as leis são propostas de caminho que nós vamos caminhar. A partir da nossa atuação como profissionais do serviço social, da psicologia, como os educadores sociais, vão desenvolver essas políticas na relação concreta com as famílias e com o território.
Então, embora nós tenhamos leis extremamente avançadas, nós precisamos ter políticas públicas que se desenvolvam na mesma proporção. Só que não é apenas a política desenvolvida pelo Estado que transforma as relações humanas, e sim a relação entre o Estado, a sociedade e as famílias. É uma tríplice responsabilidade. E essa tríplice responsabilidade depende de uma relação que seja articulada, ou seja, que a gente possa, estrategicamente, contar uns com os outros, olhar o outro como uma possibilidade de parceria. Isso faz a diferença. E isso se dá num determinado território. Por exemplo, Cajuru, né? CCC, CCC, CCC. O que é isso? Quer dizer, eu me identifico, eu pertenço, eu tenho um lugar onde eu me reconheço como pessoa, como sujeito. Isso faz a diferença. Eu posso olhar para o outro e reconhecê-lo e dizer, eu sei de onde você é. A gente se encontra, a gente tem uma realidade semelhante, mas nós podemos dar respostas a essa realidade a partir da nossa própria criatividade, a partir do momento em que a gente se empodera daquilo que é transformar o lugar da vivência a partir da sua experiência. E aí a experiência é muito relevante. A experiência de cada um, a individualidade, a singularidade de cada um, mas a força do coletivo, né? Então, quando a gente está falando de garantia do direito à convivência familiar e comunitária, nós estamos falando que, para que a gente tenha crianças que sintam o lugar onde vivem como seu lugar de vivência e de experiência, nós precisamos investir nas famílias, investir naquele lugar onde essa criança possa crescer em segurança. E que esta comunidade, por sua vez, também precisa ser cuidada, também precisa se sentir segura, precisa se sentir capaz de cuidar dos seus próprios filhos. E isso só se dá quando a política pública e a sociedade se organizam para fazer com que as coisas caminhem. Não está dando certo os slides? Tá? Então pode passar, por favor. Então, vamos considerar o direito à convivência familiar e comunitária como um direito humano fundamental, garantido pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com base na doutrina de proteção integral da ONU. Ele assegura que crianças e adolescentes têm o direito de serem criados e educados no seio de sua família de origem, natural ou extensa, e, excepcionalmente, em família substituta, sempre em um ambiente que favoreça seu desenvolvimento integral. Então, nessa primeira perspectiva, a gente já tem aqui uma diretriz muito importante. Reconhecer o que é família. O que é uma família de origem, né? Então, vamos entender família de origem como uma família natural, pai, a mãe, e a extensa como os tios, os avós, os primos, que têm uma relação biológica, mas também têm uma relação de afinidade e afeto. Então, é preciso que a criança reconheça essas pessoas com as pessoas com quem ele pode contar. Que as mães possam também saber com quem contar. É isso que vai permitir que haja a possibilidade de um desenvolvimento pleno. Então, vamos entender um pouquinho esses conceitos. Pode passar, por favor. Primeiro, gente, e essa é uma imagem que eu gostaria que vocês levassem, né, hoje, como um presente, né? Cada criança é única. Então, essa mão que segura um bebê mostra o que é o tamanho da mão, o tamanho do bebê. Então, vejam quanto uma criança, para ser única, ela precisa ser reconhecida na sua especificidade de pessoa, né? Cada criança. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Quem amamentou? Quem teve mais de um filho? Bom, então vocês sabem o que eu estou falando.
Vamos lembrar como é que nossos filhos mamavam em nós? Vamos lembrar que cada um deles tinha um jeito de sugar, tinha um jeito de se relacionar com esse alimento, que é o alimento físico, mas era o alimento do vínculo, né? E por que eu estou falando de lembrar das diferentes mamadas? Para a gente lembrar que as crianças são ativas e elas nos provocam, elas nos modificam. Então, cada criança tem o seu ritmo de mamada. E nesse ritmo de mamada estabelece um tipo de relação diferente conosco. Não é verdade, gente? Quem amamentou mais de uma vez não sabe disso, não é? Aquele que suga com força e aperta com a mãozinha, o outro que faz devagarinho, doce, meigo, o outro que pega o bico do outro peito e fica roçando. Não é? Não é? Então, desde o momento que a criança nasce, ela é única. Ela é única e ela estabelece conosco uma relação também única. E isso que importa na hora em que nós vamos pensar numa política pública. Como que a gente vai chegar na singularidade de cada criança, né? E, para isso, pode passar, por favor? Nós vamos reconhecer alguns princípios da doutrina de proteção integral que estão no nosso cotidiano, mas que a gente pode tomar agora como um lema. A criança é única e ela é um sujeito de direitos. O que significa ser um sujeito de direitos? Significa que a criança tem todos os direitos da pessoa humana e tem direitos especiais de proteção. Por quê? Porque está numa fase peculiar de desenvolvimento, né? Se nós pensarmos, por exemplo, como se dá o parto de uma criança, vamos lembrar aqui, por exemplo, as tartarugas. Quando as tartarugas nascem, o que elas fazem? Vão direto para o mar. Elas saem andando, vão para o mar, que é o lugar onde elas vão estar vivendo, sobrevivendo, se alimentando. Então, ela já nasce com a possibilidade de uma certa autonomia, não é verdade? Agora, vamos pensar num potro. Quando o potrinho nasce, vamos lembrar como acontece? O que acontece, gente? Ele cai, se levanta e mama, né? E aí, me diga, a mãe lambe esse bichinho, não é? E aí, quando nasce o bebê? Como é? Ele tem que chorar. Primeira coisa, ele tem que chorar para respirar. Para respirar o ar, ele precisa de um movimento do pulmão, mas para esse movimento acontecer, ele precisa de um estímulo. E, na sequência, ele está completamente indefeso. Não é? Alguém precisa pegar esse bebê e levar até a mãe para que ela possa amamentá-lo. Não é verdade? Então, o que isso nos mostra? Nos mostra o período peculiar de desenvolvimento. A criança precisa do cuidado do adulto para ela poder se desenvolver. Tá? E, para que ela possa se desenvolver nessa sua especificidade, ela tem que ter o quê? Prioridade absoluta. E o que quer dizer essa prioridade absoluta? De que ela vem antes, no hospital, na escola, no orçamento público. Ela precisa ser priorizada porque ela precisa de uma aldeia inteira, né, do Cajuru inteiro, para que ela possa se desenvolver plenamente. Então, aqui a gente tem os princípios da doutrina de proteção integral que vão alimentar, pode passar, a nossa Constituição Federal. Então, vejam, na nossa Constituição Federal, gente, que é uma Constituição cidadã, uma construção coletiva, que foi feita saindo do período da ditadura militar. Portanto, uma Constituição que a gente chama de cidadã, porque ela procurou responder à possibilidade de nós nos desenvolvermos com liberdade.
E aí, olha o que essa Constituição fala no seu artigo 226. A família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu reconheço que a família é a base, porque é ela que cuida das crianças da maneira direta, e que a família precisa ser protegida também pelo Estado. Veja só, é dever do Estado assegurar assistência à família e criar mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares. Então, o que a nossa Constituição está reconhecendo? Que ela precisa dar assistência à família com mecanismos que façam que esta família possa bem cuidar dos seus filhos e evitar, coibir a violência no âmbito das relações. E por que a Constituição está dizendo isso? Porque, embora a família seja o núcleo do cuidado, ela também pode ser, em muitos momentos o é, um lugar hostil, um lugar onde a criança não é respeitada. Então, para que a gente possa conjugar o cuidado com a criança e o cuidado com a família, constitui corresponsabilidade do Estado, da família e da sociedade assegurar à criança e ao adolescente o exercício de seus direitos fundamentais, dentre os quais o direito à convivência familiar e comunitária. Também existe um artigo que vem do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma maneira de fazer com que esse princípio constitucional seja respeitado. Quer dizer o seguinte: a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. Gente, isso é uma coisa muito importante da gente gravar. O fato de uma família ser pobre não quer dizer que ela não cuide. Significa que ela precisa ser cuidada. E esse cuidado não é um cuidado assistencialista. É um cuidado que possa levar esta família a ganhar autonomia. Para isso, a família deverá ser incluída em serviços e programas oficiais da proteção, apoio e promoção. Então, vejam, do ponto de vista legal, pode passar para o próximo, por favor, nós temos todos os caminhos possíveis para que a gente conjugue a proteção integral, fazendo com que crianças e adolescentes estejam preferencialmente na sua própria família. Mas há momentos em que isso não é suficiente. E quando isso não é suficiente, a criança vai estar sendo cuidada em outro ambiente, preferencialmente familiar. Então, nós vamos ter, na verdade, uma hierarquia de formas de cuidado que eu chamo de parentagem pública. Ou seja, quando a criança não está na sua família, onde ela preferencialmente pode estar sendo cuidada. E a primeira resposta para isso é dizer que esta família substituta pode ser imediatamente a sua família de origem, ou seja, a sua família extensa. A sua família extensa que reúne pessoas que têm afinidade e afeto e a criança se identifica como pessoas com quem ela pode contar. Então, isso é muito importante. Mas e depois disso? Né? Vamos pensar que, além da falta ou carência não ser suficiente para suspensão do poder familiar, também existe aqui no Estatuto, não existindo outro motivo que, por si só, autorize a decretação da medida de afastamento da família, a criança ou adolescente será mantida em sua família de origem, a qual deverá ser obrigatoriamente incluída em programas oficiais de auxílio. Nas situações em que o afastamento do convívio familiar for necessário, deve-se proceder às intervenções que possam viabilizar
a reintegração e o convívio familiar. Portanto, gente, no próprio estatuto, nós vamos tendo a direção do cuidado, da proteção que pode e deve ser oferecida. A primeira coisa é manter na própria família, na família de origem, mas e depois? E quando não é possível estar na sua família? O que nós temos? Vamos ver? Pode passar, por favor. Vamos pensar, primeiro, que onde a criança estiver, visa-se o quê? O seu desenvolvimento integral. O que é isso? Como é que a gente pode garantir esse desenvolvimento integral? Garantir o desenvolvimento integral significa abordar de uma forma multidimensional, que considera aspectos físicos, emocionais, sociais e cognitivos. E algumas estratégias essenciais nós poderemos tirar daqui. Inclui a educação de qualidade, ou seja, escolas e programas educativos que devem promover o aprendizado significativo, estimulando o pensamento crítico e a criatividade. O ambiente seguro e acolhedor, espaços que incentivam a autonomia e o respeito são fundamentais para o crescimento saudável. Atividades culturais e esportivas, como nós vimos aqui, ontem, com as crianças, mostrando para nós o que significa quando você confia nela e diz, esse espaço é seu. O que as crianças fizeram aqui, quem estava aqui ontem pôde ver? Elas ocuparam esse espaço com a sua alegria, com a sua espontaneidade e com o seu protagonismo, a ponto de discutir com o organizador da festa que elas queriam mudar algumas coisas. E a Maria falava de lá, olha, tem que ser diferente, tem que ser diferente. E o organizador daqui, como é, Maria? Espera um pouquinho, deixa eu falar com ela, porque ela está me dizendo que tem que ser diferente. E foi diferente. Elas entraram correndo, ocuparam esse espaço, dançaram, cantaram, gritaram, olharam para nós com brilho nos olhos, nos falando que elas estavam num ambiente seguro e acolhedor, que elas estavam desenvolvendo uma atividade cultural, que elas estavam acreditando que elas podiam gritar bem alto, porque todo mundo aqui queria e estava aqui por elas. Isso faz toda a diferença, isso vai estar na memória histórica dessas crianças. E isso quer dizer que elas estão sendo alimentadas, não só do ponto de vista nutricional, mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista social, do ponto de vista delas se sentirem que têm um lugar no mundo, que tem com quem elas podem contar. Daí a saúde e o bem-estar, alimentação adequada, acompanhamento médico e apoio psicológico, que são essenciais para um desenvolvimento equilibrado. E também a participação comunitária. CCC. Por quê? Porque eu estou numa comunidade, eu me reconheço nessa comunidade. Eu posso falar, eu sou do Cajuru, porque eu tenho o CCC. Isso é muito, muito diferente de eu não me reconhecer como parte. Gente? Então, imagine como essa criança sente quando ela olha para o coleguinha e fala, eu te conheço, nós estamos no mesmo espaço. E como é que esses dois recebem um terceiro? Ontem aconteceu uma cena linda. Tinha algumas crianças que não estavam aqui, estavam como espectadoras. Aí um menininho pequenininho, ranzinho, ele levantou com os olhinhos querendo participar, mas com aquela timidez, se ele ia, se ele não ia. E aí uma menininha do grupo foi até lá, deu a mão para ele e o chamou para o grupo. E ele veio primeiro meio assim, meio tímido, Aí daqui as crianças começaram a pular, fazer como se estivessem lutando, pá, pá, pá. E aí ele começou a se entusiasmar e começou a fazer os mesmos movimentos dos outros. Ou seja, ele se integrou, Ele conseguiu perceber que ele podia fazer parte. Gente, é sem palavras. É só observar. Foi lindo. Aquele menino, ontem, ele foi dormir sabendo que ele podia dançar no meio de um grupo. Isso faz parte do que é desenvolvimento integral. E um desenvolvimento proporcionado a partir do quê?
responsabilidade dos adultos que reconhecem essa criança como alguém que precisa de cuidado para se desenvolver. Pode passar, por favor. Então, nós temos várias estratégias para promover o direito à convivência familiar e comunitária, né? Tanto o fortalecimento dos vínculos familiares, como nós já falamos, como programas de apoio social, que o nosso Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária busca assegurar que crianças e adolescentes cresçam em ambiente seguro e propício ao seu desenvolvimento, educação e conscientização, apoio psicológico e social e participação comunitária. Então, isso nós já vimos. Vamos passar para o próximo. E aí nós temos, e eu queria muito citar isso para vocês, que nós temos, a partir da ONU, em 2009, as diretrizes das Nações Unidas para os cuidados alternativos de crianças. Então, o que quer dizer cuidado alternativo? É o cuidado fora da família nuclear. Todo cuidado que vai ser oferecido para as crianças no ambiente familiar ou institucional, que não seja na sua própria família, é um cuidado alternativo, né? Então, a convenção, as diretrizes, elas vão afirmar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção sobre os Direitos da Criança, e estabelecem diretrizes concretas para garantir a proteção e o bem-estar de crianças e adolescentes que foram privados do cuidado parental ou em perigo de se encontrar nessa situação. Gente, isso é muito importante da gente perceber, né? Então, nós vamos manter as crianças, as suas famílias, sempre que possível, e, quando isso não for possível, nós temos que ter prevenção da separação familiar. Ou seja, práticas, programas, projetos, políticas que sejam preventivas da separação. Porque, diante de tudo que nós conversamos até agora, nós sabemos que essa separação ela é sempre uma ruptura. E toda ruptura implica num luto, não é? São crianças que, ao serem afastadas das suas famílias pelos mais diversos motivos, ficam extremamente fragilizadas, porque eu estou tirando aquilo que era o seu esteio, aquilo que era a sua segurança. Vejam, mesmo crianças que eventualmente sofram algumas situações de violência intrafamiliar, ainda assim, preferem ficar na sua família do que fora dela. Isso nos traz uma necessidade muito grande de que todo cuidado alternativo ele seja tão qualificado que, vamos dizer assim, possa preparar esta criança para elaborar os motivos pelos quais ela precisou ser afastada. E trabalhar com ela a possibilidade da reintegração. Ou seja, ela precisa saber o que está acontecendo com ela. Não adianta eu fazer de conta que ela não sabe o que está acontecendo. Ela está vivendo a mudança. Ela está vivendo a separação. E isso é muito triste e muito angustiador. Então, a primeira coisa que nós temos que ter como um contrato ético com a criança é jamais deixá-la sem saber o que está se passando com ela. Nós temos que buscar a linguagem que a criança possa entender. Conversar com ela dentro da sua perspectiva de compreensão, mas jamais mentir para essa criança. E jamais omitir informações. Então, se ela precisar ser afastada, pode passar para o próximo, por favor, né? Nós temos duas situações em que os cuidados alternativos vão ser aplicados. O primeiro é quando ela está em risco de perder o cuidado parental. E o segundo é quando ela já perdeu e já foi inserida num serviço alternativo. Ok? Quando está em risco de perder o cuidado parental, eu vou ter ações o quê? Preventivas dessa quebra de vínculo. Quando já houve
a separação e já houve a inclusão num sistema alternativo de cuidado, o que eu vou fazer é garantir a qualidade desse cuidado. Seja num acolhimento institucional, seja no acolhimento em família acolhedora, seja no acolhimento conjunto mãe-criança, criança-mãe, né? Então, vamos lá. Quando nós estamos aqui no acolhimento conjunto mãe-criança, criança-mãe, nós estamos tanto evitando a separação, portanto, eu estou prevenindo a separação, como eu estou qualificando a ação do cuidado. Então, veja que essa é uma especificidade de um cuidado que vem para não separar a criança da família, mas de cuidar dessa família suficientemente bem para que ela possa cuidar de uma forma plena dos seus filhos. Então, isso traz uma especificidade para esta linha de atuação que foi desenvolvida aqui, né, pela ECD, que merece toda a nossa compreensão e toda a nossa, vamos dizer, nosso aplauso. Por quê? Porque ele está atingindo dois públicos, né? Na verdade, a mesma criança, mas em situações diferentes. E o reconhecimento que o acolhimento conjunto previne, ao mesmo tempo que cuida, traz uma dimensão muito especial, porque ele vem antes e durante todo o cuidado necessário, para que esta mãe consiga encontrar a sua capacidade de cuidado, na medida em que ela se revê, como se fortalece, se coloca como alguém que pode mudar. Então, primeiro tem que ter este desejo de mudança, né? De transformação, e também o lugar que essa criança ocupa na vida dessa pessoa. Pode acontecer, gente, de uma mãe não querer um filho. Porque a maternidade, o ato de parir é natural, mas maternar não é natural, é social. A criação do vínculo, né, ao mesmo tempo que você cuida do seu filho cuida de você. Então, é uma transformação mútua. Você se torna mãe na medida em que o filho te cuida como mãe. Então, veja, eu transformo a criança em filho e o filho me transforma em mãe. Essa é uma transformação dupla de uma relação ativa, de uma criança que é capaz de construir uma cultura no mundo. E é por isso que a gente precisa pensar que todo cuidado destinado a esta mãe, esta mulher, passa por uma questão de gênero, passa por uma questão de várias desigualdades que atravessaram a sua subjetividade. Tanto a questão de gênero, quanto a questão de raça, de etnia, quanto a questão, inclusive, de onde essa pessoa veio. Se ela veio, por exemplo, de outro país, com outro idioma, com outros costumes, né? Então, o que tudo isso está nos contando, né? Que falar de cuidar de crianças não é simples, é complexo, mas é uma complexidade que envolve o que o Paulo Freire nos chamava de esperançar, que é a diferença de ter esperança. Esperançar é fazer com aquilo que você deseja possa acontecer. Então, é um convite para que a gente se comprometa. Pode passar, por favor. Então, as diretrizes das Nações Unidas, elas vêm para nos dizer que essa é uma preocupação do mundo todo. Não é uma preocupação só das leis brasileiras ou de que nós inventamos a roda. Não, a roda foi inventada há muito tempo. O que a gente faz é aperfeiçoar o movimento da roda no nosso território, no nosso terreno, né?
Então, o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, de 2006, que foi avaliado a partir do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária, da qual, na gestão do Patrick, diga-se de passagem que essa foi uma das ações mais importantes de uma gestão, uma longa gestão, e de uma difícil gestão, no momento da pandemia, inclusive, em que a gente conseguiu que o Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária pautasse, né, o governo federal sobre a necessidade da atualização do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que era de 2006 a 2015. A gente começa a fazer essa avaliação em 2019, e de lá para cá a gente consegue que esse plano possa se atualizar e abarcar novas formas de cuidado. Entre elas, abarcou como uma forma de cuidado especialíssima o acolhimento conjunto. Então, o que o plano, como instrumento fundamental no Brasil para assegurar o direito à convivência familiar e comunitária, ele vai se alinhar às diretrizes internacionais ao priorizar a prevenção da separação familiar, como a gente já falou, e ter alternativas ao acolhimento institucional, que ainda é a principal maneira de cuidado apresentada no Brasil, né? E também a reintegração familiar como objetivo final, ou seja, nas diversas alternativas de cuidado, o que eu tenho como objetivo é que a criança volte para a sua família de origem. Se isso não for possível, que ela vá para uma família pela adoção, mas que esta adoção seja feita no seu melhor interesse. Ou seja, não são crianças para famílias sem filhos, são famílias para crianças sem pais, né? E o monitoramento e a fiscalização, que estabelece mecanismos para garantir que os serviços de acolhimento sigam padrões de qualidade para a proteção infantil. Então, pode passar? A gente já falou isso, pode passar? Quais são os preceitos que o plano vai nos passar? A não discriminação, ou seja, todas as crianças. Crianças que possam ser, que tenham alguma deficiência, crianças que venham de diferentes lugares, todas as crianças. Que tudo seja feito no seu melhor interesse. Que os direitos ao pleno desenvolvimento respeite a opinião da criança, ou seja, a participação ativa da criança. Enfatiza a importância da convivência familiar e comunitária para um desenvolvimento saudável, como a gente já viu. E responsabiliza o Estado e a sociedade como coparticipantes nessa empreitada. Incentiva o desenvolvimento de programas de auxílio e proteção à família, estratégias para que a família conviva e participe da vida da criança acolhida, fortalecendo os vínculos familiares. Pode passar. Então, aqui, na verdade, a gente traz a necessidade de conceituar a família, como a gente já fez aqui de uma forma breve, mas a família passa a ser considerada em dimensões estendidas e ampliadas, para além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal, que é a família nuclear, e também como aquela formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Gente, isso é super importante. Sabe por quê? A gente geralmente vê a família a partir da margarina Doriana, né? Aquela família com sorriso, todo mundo aquele dentinho lindo, brilhante, parece umas pérolas, assim, maravilhosas, todo mundo feliz, tomando suco de laranja, pãozinho com margarina, não é nem manteiga, mas a família branca, né? Pãozinho quentinho, uma mesa com aquela toalha linda, garrafa térmica, tudo de perfeito, né? Aí fala, isto é a família. Oh, meu Deus, como uma família diferente dessa. Onde eu estou? Se a família é aquilo, onde eu estou, o que é? É família ou não é? Pode passar. E aí nós vamos entender, né? Isso aqui a gente já falou, família natural e nuclear, família extensa, o que é família de origem. Isso é bem legal da gente guardar. Porque quando a gente fala da família extensa e ampliada, a gente fala da ampliação das formas de cuidado, né? Pode passar?
Então, vamos lembrar disso, né? Nós temos diferentes maneiras de ser família. Nós temos famílias monoparentais femininas, monoparentais masculinas, nós temos famílias masculinas, famílias femininas, nós temos famílias diversas, nós temos famílias que têm um nome, como é que é quando se separa e vai juntando os filhos, tem um nome, isso eu esqueci o nome. Mas quer dizer o seguinte: família ganha diferentes desenhos, diferentes arranjos ao longo do tempo, né? Basta a gente olhar para a nossa história, né? A gente senta assim, momento da saudade, vamos lembrar do nosso avô, da nossa avó, como era? Quando naquele tempo que as nossas mães olhavam para a gente, só fazia assim, ó. Você já sabia que bico calado não entra mosquito, né? Aí passa um tempo, a gente vê a mãe assim, filho, eu estou tentando te explicar, busque entender, por favor, não vá. Vou. E agora? Não quero que você fique com traumas psicológicos, pode ir. Eu aguento a minha insegurança de você sair sozinho à noite. O que isso quer mostrar? Que as formas de cuidado, ao longo do tempo, vão ganhando novas características. Na medida em que as crianças passam a ter mais direito à participação, e as famílias têm diversas formas de educar seus filhos, de acordo com a sua cultura, o seu lugar, seu tempo e sua religião. Isso significa, gente, que toda família precisa ser compreendida na sua história, na sua forma de desenvolvimento. Se eu sou uma família que vim lá do interior do Nordeste para viver aqui, em Curitiba, eu preciso saber das diferenças entre ser família em Curitiba e ser família no Nordeste. Isso traz para nós um compromisso, que é o compromisso da escuta. Como é que eu escuto a história do outro? Como é que eu ajudo o outro a ler a sua própria história? Para que a gente possa entender que todo cuidado alternativo, ele passa de uma compreensão, ele parte de uma compreensão aprofundada de como aquela família se constituiu e como é que ela se desenvolve na relação com seus filhos. Porque, vejam, o poder que um assistente social, um psicólogo, uma equipe técnica tem quando assina um relatório afirmando que aquela família não cuida bem. Gente, isso é uma declaração, é uma sentença. Porque isso vai ser interpretado a partir de uma medida judicial. E essa medida judicial, ela pode suspender o poder da família sobre os cuidados com a criança e colocar a criança sobre os cuidados alternativos. Mas também pode destituir o poder familiar. Imagina o que é uma mãe, um pai, ser declarado incompetente para manter consigo seus próprios filhos. Imagina como é que este filho passa a se relacionar com a imagem dos seus pais. Meus pais não foram bons o suficientes para serem meus pais. Isso é uma declaração de uma sentença muito grave na vida das pessoas. E ela depende muito de nós, do nosso trabalho, da nossa compreensão e da nossa declaração. Porque todas as vezes que nós fazemos um relatório, nós informamos um processo que tem poder de mudar a própria identidade das pessoas. Pode passar, por favor. Então, além dos diferentes desenhos, nós temos uma diversidade cultural das famílias. Então, além dos arranjos familiares, as famílias brasileiras são marcadas por uma diversidade sociocultural. Destaca-se as famílias pertencentes aos povos e comunidades tradicionais, como povos indígenas e comunidades remanescentes de quilombos, cuja organização é indissociável dos aspectos culturais e da organização do grupo. Nós podemos acrescentar aqui também a diversidade das famílias migrantes que são atendidas pelo projeto. Crianças, adolescentes e mulheres
e eu estou falando das mulheres, porque ainda temos uma prevalência das mulheres como as cuidadoras principais, como mães, numa sociedade patriarcalista em que os homens são poupados. Não só eles não aparecem na certidão de nascimento da criança, como eles não comparecem em nenhuma forma de cuidado. Então, isso é muito grave, porque isso é um traço da nossa cultura, né? Então, quando tem reunião na escola, quem vai? A mãe. Quando tem reunião da comunidade, quem vai? A mãe. Então, isso não é natural, né? Isso é assim porque nós ainda colocamos as mulheres como o arrimo tanto da família quanto da própria sociedade. Pode passar, por favor. Quanto tempo eu ainda tenho? 5 minutos? Nossa! Então, gente, eu queria deixar como a mensagem principal, né, nesses nossos minutos de fala, que a aplicação das diretrizes das Nações Unidas para os cuidados alternativos de crianças no Brasil encontra uma série de dificuldades. Também a própria aplicação do Plano Nacional. Então, envolve desafios específicos, mas também oportunidades para fortalecer o sistema de proteção infanto-juvenil. Nós temos a diversificação das alternativas de cuidado, evitando o acolhimento sempre que possível. Então, vamos lembrar que, no nosso estatuto, nós temos 6 medidas protetivas anteriores ao acolhimento. Porque o acolhimento ele significa a separação. Ele significa que todas as alternativas de manter a criança na família foram esgotadas, foram realizadas e não foram suficientes para que a criança estivesse em segurança. Então, isso é um conceito importante, porque quando nós recebemos a criança num serviço de acolhimento institucional, essa criança vem com toda a sua história, né, pregressa, tudo que levou ela a chegar até ali, mas ela chega também com o efeito de uma separação que acabou de acontecer. E, muitas vezes, o jeito como a criança é conduzida até o serviço de acolhimento faz toda a diferença de como ela pode aceitar esse lugar como um lugar protetivo ou um lugar ameaçador. Como não que ela estivesse sendo acolhida para ser protegida, mas, muitas vezes, acolhida para ser punida, para ela se sentir culpada, como se ela tivesse errado, como se fosse um sistema prisional. Então, a qualificação do acolhimento ela é imprescindível. E quando nós estamos falando de qualificação do acolhimento, nós estamos falando da qualidade do cuidado oferecido, que envolve não só todas as especificidades de um acolhimento, né, que tem uma equipe técnica, que tem uma figura importantíssima e que precisa ser muito mais valorizada, que é do educador social, e dos auxiliares do educador, que são pessoas fundamentais no contato da criança. Então, vamos pensar, nós temos lá a equipe técnica com assistente social, psicólogo, pedagogo, que tem a função de pensar todo o equipamento e as relações que acontecem ali, orientando os educadores para que eles possam estabelecer uma relação e um vínculo com a criança que seja protetivo até se tornar uma figura de referência. Ou seja, não é apenas chegar, é como chegar, como permanecer, como oferecer um cuidado para alguém que está ferido, machucado, sofrendo. Nós não podemos esquecer essa dimensão do sofrimento ético-político. Uma criança que é afastada da sua família está vivendo uma condenação, gente. E a natureza do nosso cuidado, ela precisa ser de conquistar esta criança para que ela possa estabelecer uma vinculação capaz dela poder se aliviar, ou seja, que ela se sinta amparada, compreendida. E, muitas vezes, a linguagem da criança que está em sofrimento é uma linguagem difícil da gente entender. Muitas vezes, ela vai aparecer através de um comportamento arredio, um comportamento rebelde, desafiador,
né? Quantas e quantas vezes a gente não ouve, chegou lá e quebrou tudo, estragou tudo que a gente estava fazendo. Né? E quantas vezes a gente fala, olha, eu quero mais é que ele vá embora, vai para outro serviço, não dá para ficar aqui. Como se eu, transferindo de serviço, eu estivesse modificando a situação. Né? Então, vamos entender que isso é uma linguagem, é um pedido de socorro. Uma criança que se debate, que não consegue dormir, que volta a fazer xixi na cama, uma criança que come demais ou come de menos, uma criança que não brinca, ou é uma criança que está pedindo socorro. Uma criança que bate no outro, que grita com você, que não quer ser abraçado, que não quer ser olhado, não quer ser visto. Ele está dizendo o contrário. Ele está dizendo, me veja como eu sou e veja que eu estou sangrando. Eu não posso ser band-aid, não posso ser algodão. Eu tenho que ser abraço, eu tenho que ser colo, eu tenho que ser alguém capaz de sofrer junto, sentar do lado e calar a boca, não falar nada, apenas escutar. Não preciso o atendimento não tem que ser necessariamente dentro de uma sala fechada, atrás de uma mesa. Ele tem que acontecer onde a criança está. E na hora em que ela precisa do abraço. Então, nós temos que quebrar alguns paradigmas, né, de que nós temos que ser, vamos dizer assim, neutros, porque não existe neutralidade. Todas as nossas ações em relação a uma criança que está acolhida, de uma mãe que está acolhida com seu filho, são relações que podem ser provocativas de mudanças muito profundas. Como elemento de mudança, nós precisamos nos ver, nos observar, nos acalentar também. Porque, muitas vezes, esses desafios nos enfraquecem. A gente fica pensando, mas será? Será que vai dar certo? Será que eu vou aguentar? Será que eu consigo ir até o final dessa história? E como é que a gente pode ter um espaço para se nutrir, para se alimentar, para perceber que o seu trabalho é essencial, é fundamental? Que esse sentimento de solidão e de muitas vezes de fracasso precisa ter um espaço também de escuta e de acolhimento. E aí eu chamo para vocês um conceito que é da intervisão, que é você poder trocar o seu olhar com o outro e o outro que está contigo poder ser o seu parceiro na luta. Porque da mesma maneira que nós falamos que temos que construir uma coletividade, construir no território uma comunidade forte, nós temos que ser também uma comunidade forte. E essa força, essa fortaleza, ela só pode vir desta comunhão de sentimentos e de experiências, de aprendizagens. Nos colocarmos como aprendizes, que aprende com a criança, aprende com a mãe da criança, aprende com a comunidade, se põe igual, sem uma hierarquia de saber. E aí eu quero enaltecer aqui a figura do educador, daquele que fica diretamente com a criança, aquele que todos os dias sabe se a criança fez ou não fez suas próprias necessidades fisiológicas, né? E que vê a expressão desse sofrimento e das descobertas que a criança tem no cotidiano da vida dela. Este é um profissional que eu preciso não só reconhecer, como incluir. Incluir na hora em que eu estou fazendo um estudo do caso, incluir na hora que eu estou fazendo o plano individual de atendimento, né? Incluir na hora em que eu estou discutindo as alternativas de cuidado, porque quem vai executar é o educador. Nós, enquanto equipe técnica, e eu me incluo nisso por ser psicóloga, nós podemos pensar o todo, mas nós precisamos daquele que vai estar com a criança. E, para estar com a criança, ele tem que estar preparado. E, para ele estar preparado, ele precisa ser enxergado, visto e valorizado. Ok? Gente, então, para a gente terminar, né, que está nosso tempo, tem vários outros slides aí para vocês se deliciarem depois, mas eu queria terminar nosso encontro chamando algumas alternativas de cuidado aqui. Então, nós falamos, uma alternativa
é que existe em Curitiba, que nós estamos aqui na casa dela, que é encontro com Deus, que é o acolhimento conjunto, mãe, crianças-mãe, né? Mas nós temos também as famílias acolhedoras, que aí nós saímos da família e entramos numa outra família. Então, nós, dentro da nossa graduação, nós temos, primeiro, manter com a própria mãe, segundo, manter com a família extensa, ampliada, e, para isso, a gente pode ter e usar o que a gente chama de cuidados na família extensa, que pode ter ou não subsídios econômicos. Quando existe esse subsídio econômico, a gente pode estar chamando aí de um cuidado da família guardiã. Esse subsídio também é chamado, às vezes, de guarda subsidiada. Por que essa guarda é subsidiada? Porque uma criança entrando na família, ela muda a relação familiar e ela precisa de cuidados que envolvem despesas. Então, por que não ter um auxílio econômico para a criança permanecer na própria família de origem, estar em família que gosta dela, com quem ela se identifica, e essa família ser auxiliada e orientada para fazer isso bem? Veja, por que orientada e não só o subsídio econômico? Porque as mudanças que a família vive e o que a criança precisa, também precisa de orientação dessa família. Essa família precisa saber como essa criança está chegando, o que essa criança precisa. E esta família vai viver mudanças, inclusive mudanças na relação com seus próprios filhos. Na medida em que tem mais uma criança, o grupo todo se modifica, né? Imagina se for mais de uma criança, se for um grupo de irmãos. Então, quando nós estamos falando de um cuidado em família extensa, nós estamos falando também de apoio social e psicológico, e não só de apoio econômico. Então, essa é uma primeira forma alternativa de cuidado. A segunda, ou melhor, a terceira, né? Nós vamos ter a família acolhedora, que é uma família que é selecionada, preparada, acompanhada, orientada por uma equipe técnica, para poder acolher a criança e permanecer com ela um tempo até que ela possa ser reintegrada à sua família de origem. A gente sempre fala que a família acolhedora acolhe a criança e acolhe a família dessa criança, porque o objetivo dessa família não é permanecer com a criança, não é ser uma família adotiva, mas é uma família transitória, é uma família que ocupa um espaço no lugar que seria a instituição, mas com várias vantagens por permanecer uma possibilidade de relação singularizada, individualizada, né? Uma qualidade de cuidado muito indicada, principalmente para a primeira infância, para os bebês que acabaram de nascer e foram para uma instituição. Por quê, gente? Porque o bebê ele vai precisar de vários tipos de estímulo para que ele cresça saudável. Por exemplo, o banho. Gente, já pensaram o quanto é importante a maneira como você toca a pele do bebê? A maneira como você toca a pele do bebê é a maneira como o bebê vai desenvolver a sua sensibilidade. Então, o cuidado, quando ele é mais individualizado, singularizado, ele permite que a criança possa ser cuidada com uma qualidade muito grande. Mas a gente sempre diz que nós temos que ter várias alternativas de cuidado. A família acolhedora é uma delas, o acolhimento institucional é outro, que nós temos tradicionalmente no Brasil utilizado desde o modelo português, que vem se reordenando, se reorganizando a partir de todos os parâmetros de qualidade que o Estatuto oferece. E, além do acolhimento em família acolhedora e acolhimento institucional, nós temos ainda a possibilidade do desenvolvimento de outras alternativas de cuidado que nós ainda não descobrimos, né? Que, na medida em que a gente se relacionar com as famílias e com as crianças, nós vamos desenhando possibilidades. Quiçá, nós não teremos acolhimentos coletivos na comunidade, como na África, né? Então, qual é a nossa conclusão? Cuidar implica numa responsabilidade enorme, mas também numa satisfação incrível de quando você vê que o seu trabalho nutriu
pessoas a ponto de elas poderem andar com as suas próprias pernas. Que a gente possa fazer um trabalho sempre muito articulado, muito dialogado e muito amoroso e afetivo. Porque onde não houver afeto e amorosidade, irá endurecimento. Nós temos que ter relações que sejam muito mais humanizadas, para que a gente possa entender que o nosso compromisso para fazer com que crianças se desenvolvam plenamente significa que nós estamos criando condições para uma vida mais feliz para elas e para nós mesmos. Obrigada, gente.